Participantes. Caros participantes, vos convidamos amavelmente para tomar os seus lugares. Iremos proceder com o seguinte painel com os tópicos: estatísticas das finanças públicas e a contabilidade, e sistemas de contas nacionais, manual de balanço de pagamentos. Esse espaço irá ser moderado pela Contadora-Geral da República da Secretaria de Finanças da Honduras, Hilma Lizeth Escoalicona. Boa tarde. Um prazer para mim estar com vocês todos. Quero agradecer primeiramente Deus por nos permitir estar aqui partilhando. Sabemos que os últimos anos foram difíceis, mas graças ao governo do México, Juan e a sua equipe, pela organização do evento, os organismos financiadores, o BID, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, o ICSB, que fazem possível a nossa presença aqui. E durante esses 3 dias, queremos partilhar experiências e estreitando laços com os nossos diferentes colegas dos diferentes países aqui presentes. É um honor para mim apresentar os seguintes palestrantes. Temos um desafio muito grande, como foi dito por Ramon ontem. Deveremos manter a atenção e a motivação no público quando viemos de um almoço muito gostoso por parte da equipe do México, mas iremos tentá-lo, né? Não garanto, mas iremos fazê-lo. Então, vou apresentar primeiramente Mariana Sabates Quadrado, do Fundo Monetário Internacional. Ela irá falar sobre as estatísticas das finanças públicas e a contabilidade. E ela é economista pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administração da Universidade da República do Uruguai. Tem um Master em Finanças Bancárias da Universidade Católica do Uruguai. Desde julho de 2016, trabalha como economista sênior da Divisão de Estatística de Finanças Públicas no Departamento de Estatística do Fundo Monetário, se focando principalmente na região da América do Sul, mas também na África e na Ásia. Entre os anos 2006 e 2016, foi consultora do Fundo Monetário Internacional em estatísticas das finanças públicas, impartindo cursos sobre o Manual de Estatísticas das Finanças Públicas e tendo missões de assistências técnicas em estatísticas de finanças públicas em Moçambique, na Costa Rica e Bolívia, entre outros países. Também iremos ter a participação com o tópico de Sistema de Contas Nacionais e o Manual de Balança de Pagamentos. Iremos ter a participação de João Fonseca, ele é diretor no Conselho de Normatividade Internacionais de Contabilidade do Setor Público e representante do IPSASB no grupo de especialistas em contas nacionais das Nações Unidas. Sem maiores delongas, eu vou dar a palavra, no primeiro lugar, para Mariana Sabates. Não pensem que iremos ter capacidades de estrão. Essas nossas são como as do Ramon e César. Então, tente não ficar dormidos, por favor. Vamos começar. Eu quero agradecer primeiramente a nossa moderadora desse painel e, logicamente, aos nossos amigos do México que organizaram isto de forma impressionante e, além do mais, por ter nos convidado, a mim como representante da Divisão de Estatísticas e Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional. É a segunda vez que eu participo e realmente é algo de muito valor. A experiência que a gente recebe e tudo que a gente aprende durante essas reuniões.
Começando com a apresentação, primeiramente, acho que ser pretensioso esse tipo de tópico. A ideia não é dizer o que é a contabilidade para vocês. Isso seria fora da minha função falar em contabilidade para os contadores. A questão é mostrar a importância da contabilidade para as estatísticas de finanças públicas e que lugar ocupam as estatísticas de finanças públicas com respeito à contabilidade que recebem, que pretendem. E para isso, como define-se a apresentação? É uma sucinta introdução para dizer o que é a divisão das estatísticas das finanças públicas e o trabalho feito na América Latina e no resto do mundo. Como se coloca a contabilidade e as estatísticas das finanças públicas, mais especificamente no ciclo fiscal? E depois passar e definir o marco analítico do Manual de Estatísticas de Finanças Públicas, porque consideramos bom explicá-lo para que não vejam que não é tão diferente do que vocês fazem na contabilidade. De repente tem um diferente timing e diferentes fontes de informações, mas finalmente são muito semelhantes. Independentemente de que, logicamente, temos um trabalho dos padrões, da consistência nesses padrões que temos, mas também temos uma outra diferença, que os padrões não são aplicáveis em todos os países. Então, tem mais uma diferença. Mas, embora isso, os dois grupos de informações são úteis e para as estatísticas de finanças públicas, a contabilidade continua a ser muito importante. E, por último, a última parte da apresentação seriam as semelhanças e as diferenças e os desafios que temos sobre os padrões e a implementação desses padrões em cada um dos nossos países. Vamos a introduzir ou apresentar a definição. O que nós fazemos nas estatísticas das finanças públicas. No Departamento de Estatística do Fundo Monetário, temos vários projetos estatísticos na zona da América Latina. Um projeto está se desenvolvendo desde 2016, 2017, com CAPTAC, com os países da CAPTAC, e especificamente nas estatísticas das finanças públicas, avançaram muito. E o que se considerou desde o começo era envolver os arrecadadores de estatísticas de finanças públicas, os bancos centrais, porque eles são muito importantes também para o financiamento, dívida e outros, e sempre o relacionamento com os departamentos contábeis. Assistências técnicas nas estatísticas de finanças públicas e dívida pública. Aqui eu gostaria... O que nós fazemos nessa assistência técnica? Foram feitas assistências técnicas na Bolívia, Equador, e aí temos um projeto de longa data, desde 2018, que realmente eu estou muito orgulhosa das pessoas do Equador, e eles avançaram muito, devo dizer. E se vocês observarem as suas estatísticas e como estão agora as suas estatísticas de finanças públicas, tiveram um avanço muito importante e tem muito de dados contábeis nessas estatísticas. E o assunto da dívida pública, porque a dívida pública é um assunto que é importante para nós. E quais as definições das quais falava Ruby? E eu não lembro do nome, desculpem, o teu nome, Andreas, das definições de dívida pública. A gente se mantém com as definições das dívidas, segundo o Manual de Estatísticas e Finanças Públicas, que diz que são todos os passivos do governo. Tem duas dimensões da definição de dívida, uma de cobertura institucional e outra de instrumentos. Na cobertura dos instrumentos são todos os passivos do que seja o setor que estejamos a definir, menos dois tipos de passivos, as participações de capital
e os derivados financeiros. O resto, todos são considerados dívida. E temos uma parte importante aí, as contas por pagar, que muitas das vezes esse dado está na contabilidade e não está em outros sistemas de informação. Por isso, aí é importante a informação da contabilidade. E aconteceu o quê? Maastricht não se consideram as outras contas a pagar, mas no Manual de Estatísticas e Finanças Públicas é. E outra coisa que tivemos e que nos ajudou muito com a disseminação dos cursos online em espanhol de dívida pública e de estatística de finança pública, que eu prometo que irei passar o link para que todo mundo possa entrar, porque continuam em online e pode entrar, se cadastrar a qualquer momento. E depois temos o relatório sobre as coisas observadas de normas e códigos, ROSC em inglês. Isso é feito com as outras divisões do Departamento de Estatística. O último foi feito no México, agora há pouco, e as avaliações de transferência fiscal feitas em conjunto com o que fazemos parte de um grupo dirigido por Fiscal Affairs, que Ramon é o representante agora, né? Bom, isso para que vocês conhecessem um pouquinho sobre o trabalho da divisão e salientar que sempre se enfatiza o assunto da relação com a contabilidade, a necessidade de ter na contabilidade como fonte de dados. Agora, o que lhes dizia é que no ciclo fiscal, onde nós estamos? Um ciclo fiscal começa com o quadro econômico a meio prazo, que pode ser de 1 para 5 anos, tem países com 5 anos. Segundo esse quadro, dá as bases para fazer o orçamento. E depois do orçamento, temos a execução desse orçamento, que, segundo a execução e os sistemas informáticos, e isso tudo que falaram no primeiro dia, desculpem que eu me locomovo e não sei se vocês me ouvem, eu grito bastante, muito obrigado. E o assunto da digitalização, a consistência, como fazem as interfaces dos sistemas, isso é importante, porque segundo esse ciclo fiscal, depois da execução do orçamento, tiram todos um monte de informes que a execução intranal do orçamento, quanto fica por ser executado, alguns assuntos de caixa, dados de relatos financeiros, caixa e outros. E essa execução, segundo o sistema que for, o que faz é alimentar o sistema contábil. Daqui, no final do ano, temos os relatórios financeiros, e depois são auditados e temos mais uma vez, com base nisto, o quadro econômico a meio prazo. Cadê as estatísticas de finanças públicas? Está no meio, porque o que faz as estatísticas de finanças públicas é que precisa de informações em tempo. O mais exata possível. Não é melhor mesmo, mas poderemos ter estimativas em alguns itens se não tivermos informações exatas no dia que a gente precisa dos dados. Para que se usa? Vamos verlo no próximo slide, mas isso aqui, no ciclo fiscal, é utilizado para decidir políticas fiscais, para os fazedores de políticas fiscais, para avaliar como vem a política fiscal no país, o país como está se desenvolvendo, para nutrir o quadro normativo do meio prazo. E enquanto tivermos dados de maior qualidade, isso será o marco de meio prazo, irá ter uma base mais sustentável e mais forte. O que eu dizia, quais as definições das finanças públicas, estatísticas das finanças públicas. Permitir uma análise fiscal, analisaram o impacto financeiro das medidas da política, avaliar o impacto da política fiscal em todos os setores da economia, do setor público, em outros setores da economia,
a avaliar a sustentabilidade a longo prazo das políticas fiscais. Por que enfatizamos isso? Porque nos manuais de 2001 e 2014 tínhamos apenas um manual de estatísticas financeiras, era base caixa pura, não se avaliava isso, então se avaliava apenas a liquidez. Mas algo que sempre enfatizamos aqui, é que no manual de estatísticas de finanças públicas 2001 e 2014, que é apenas uma revisão do 2001, mas não tem tantas coisas diferentes, conceitos diferentes, o que é feito é medir as duas, a liquidez, porque temos estados de fontes de uso de dinheiro, e a sustentabilidade a longo prazo. Então, as duas restrições são importantes. Em algum momento se perdeu aquela questão de que a liquidez continua a ser importante e continua a ser uma restrição a se considerar. Por isso, disse avaliar as limitações de liquidez e necessidades de financiamento. Que tem os manuais, o que estava vendo o Andrés na sua apresentação e alguns outros nas suas apresentações, de seguir um manual, ou se adaptar ao manual, permite que iremos nos comparar entre diferentes países. E uma coisa que não está aqui, mas que é importante, é a metadata nos dados e os conceitos claros, né? Porque hoje se falava de dívida nominal, facial, dívida a valor razoável. Muitos países na América Latina, a dívida nominal é chamada de dívida nominal, é chamada a valor facial também. A diferença é que a dívida nominal é o valor presente com os fluxos futuros descontados a taxa de juros do instrumento. A dívida facial é a que deve ser amortizada no final do período. Então, essas diferenças são boas, é bom ter um conceito comum no Manual de Estatísticas de Finanças Públicas. Todos esses conceitos e avaliações estão bem explanados para tê-los, mas estamos acostumados a falar de valor nominal quando estamos a falar de outra coisa, porque outra coisa que não estava no meu currículo, que eu venho do Uruguai, né? Fazia a arrecadação de dívida pública e de financiamento. Então, isso, ao ver as diferenças de como chamamos o valor nominal, o que é o valor facial, isso é bom que a metadata nas informações que sejam ditas e que quando tirem as estatísticas se explique o que se inclui, qual a definição. O que eu dizia de caixa de vingado, que a migração aí, isto é algo que alguns países têm dificuldades para realizar, mas com toda essa implementação e avanço da contabilidade, isso pode ser solventado unindo os esforços com a contabilidade e a execução orçamentária. Bom, agora vamos para o que eu posso falar com propriedade, que o quadro analítico do Manual de Estatísticas de Finanças Públicas 2014, se começarmos com as transações, que era o mesmo que tínhamos, quase o mesmo que tínhamos no anterior ao 2001, mas com esse quadro analítico completo, o que analisa com absoluto de estoque e fluxos do setor a ser analisado. Sim, então, para esse caso, para analisarmos o total desse setor, deveremos tomar os dados devengados ou uma caixa modificada. Dados caixa com algo mais em devengo. Porque os níveis de implementação, tanto do Manual de Estatística de Finança Pública, quanto as NICS-EP, diferem de país para país. E não podemos esperar, como dizia Ramon, que não está me prestando atenção agora, como dizia o Ramon, não é possível começar pelo tudo e querer ter tudo, porque os dados fiscais são necessários, mesmo que não tenham implementado todos os padrões, tanto na contabilidade quanto nas estatísticas das finanças públicas. Então, enquanto a gente não tiver os padrões, iremos começar, pelo menos, unindo e adicionando coisas para que esse quadro analítico seja completo. O que temos? As transações. Renda, despesas ou erogações
operações em ativos não financeiros. Eu gasto líquido nos ativos não financeiros, que é a entrada por vendas e saída por compra ou adquisição. E isso é financiado como? Está visto por baixo da linha, que comumente no manual anterior falávamos por cima e baixo da linha, e a linha se desenha aqui, esse empréstimo líquido e endividamento líquido, essa é a linha, e temos o sobre-linha, que são rendas menos erogações, e o sob-linha, que é como foi financiado essas rendas menos erogações, com diminuição de ativo financeiro, com aumento de passivos, ou usaram-se para aumentar os ativos financeiros e diminuir os passivos. Depois, temos os estoques, que vão ser parte importante do quadro analítico a partir do 2001, do manual do 2001. E depois temos o que chamamos de outros fluxos econômicos. E aqui isso me permite... Aliás, esse aqui é o quadro completo. Muitos poucos países têm o quadro completo. Pelo que se começa, geralmente, é com o balanço financeiro, ativos financeiros menos passivos, e depois incorporam-se os ativos não financeiros. Falava-se hoje numa apresentação que estão a desenvolver módulos para a avaliação de ativos não financeiros, mas começamos com o mais simples entre tudo, que são os estoques de ativos financeiros e passivos. Logicamente, dentro dos passivos temos a dívida, que, como eu já disse, é o total dos passivos menos dois tipos de instrumentos. O que acontece? No marco analítico, pela primeira vez, a partir do ano 2001, iremos ter a explanação, e deixa eu mostrar para vocês por aqui. Tínhamos uma consistência entre o que era sobre-linha e sob-linha. Tudo que entrava menos o que saía de recursos podia ser analisado segundo como era financiado, né? Isso era uma consistência que se mantém até agora. E depois temos a outra consistência que surgiu a partir do ano 2001, que seria a integração de fluxos e estoques. O estoque desse período deverá ser igual ao estoque do período anterior, mas todos os fluxos apresentados nesse período. Mas esses fluxos são divididos em dois tipos: fluxo por transações e fluxos por outros fluxos econômicos. E por que foram divididos assim? César, por favor, não fique dormido. Então, as transações são o que o governo faz, de alguma forma, conceitualmente e consensualmente, para termos um resultado. E os outros fluxos econômicos são choques que vêm aqui, são dados exógenos à vontade do governo. O exemplo claro de outros fluxos econômicos são as variações da moeda nacional sobre o dólar, ao respeito do dólar. Temos passivos em dólares, o estoque de passivos em dólares expressados em pesos irá ser maior no final do ano e possivelmente não teremos tido nenhum tipo de transação no meio. O que foi que o peso perdeu preço ao respeito do dólar, e temos outros fluxos econômicos que não irão nessa linha de transações, não irá fazer parte do déficit nem do financiamento, mas irá explicar por que o patrimônio do governo ou do setor público aumentou ou diminuiu seu valor. Esse seria um. E outro que é utilizado são as crises de recursos naturais, nos problemas com inundações. Se tivermos um período, uma escola assim, alaga e a escola é destruída, no outro período a gente não irá tê-la. Mas isso aí fica bem mais claro do que, evidentemente, isso não foi parte da política fiscal do governo. E isso é outro fluxo econômico que diminui o patrimônio do governo, mas não atinge o déficit do governo, não prejudica ou sobre a linha do governo. Tudo que seja feito para recuperar a escola irá atingir o déficit do governo, porque irá ser uma vontade dos fazedores de política recompor seu patrimônio, seus ativos não financeiros.
Aliás, bom, desculpem. Isto é muito rápido, isso você já conhece, eu não estou dizendo nada novo. Como as semelhanças e diferenças, muitos falaram. Temos um dashboard preparado por FAO e talvez eu não consegui colocar o link aqui das diferenças entre os padrões IPSNIC-ECP e CFS, desculpem, Estatísticas e Finanças Públicas. Sim, então isso é muito útil para saber onde estão sobre enquanto aos padrões. Como é a diferença? As diferenças, deveremos salientar as semelhanças, que são mesmos eventos, estrutura de relatórios semelhantes e terminologia semelhante. Que isso, às vezes, é um pouquinho enganoso, porque a tecnologia similar irá nos levar para conclusões erradas, porque o patrimônio líquido da contabilidade não é o mesmo que se fala aqui. Então, é uma semelhança, mas também temos uma diferença com as estatísticas de finanças públicas. A definição conceitual de ativos e passivos para as estatísticas de finanças públicas, as contingências não fazem parte dos passivos, nem fazem parte da dívida. Tratam-se parte, dentro desse quadro analítico, temos tabelas específicas para contingências. Independente do nível da realidade dessa contingência, sempre irá ser parte dessa tabela adicional. Obrigado, Mariana. Apenas uma coisinha, eu vou dizer rapidamente, o caixa de vingado, as diferenças não são importantes, mas os desafios. Deixa eu terminar isso aqui porque eu acho importante que a implementação tanto do Manual de Estatísticas de Finanças 2014 quanto as NIC-ECP deverão ir muito da mão, porque precisamos das estatísticas de finanças públicas para os dados da contabilidade. Mas, no meio tempo, enquanto não houver isso, e não me canso de repetir, precisamos ter os dados da contabilidade nas estatísticas de finanças públicas para revisar. Mas nós, nas estatísticas das finanças públicas, precisamos de um timing diferente, temos timings diferentes. O processo de consulta e de padrões, de alinhação de padrões, e continua a acontecer. Teremos padrões que não poderão ser alinhados e que têm sua razão de ser. E o que pretendemos que aconteça é que quanto aos padrões, as diferenças na contabilidade e as estatísticas fiscais existam, que sejam explicadas e simplificadas. Isso ajuda a transparência, que se falava tanto da transparência fiscal de dívida, na medida que há diferenças explicitam-se e dessa forma você irá manter a credibilidade e a qualidade da estatística e da contabilidade. Muito obrigada e desculpe-me por ter tomado tempo demais. Obrigada, Mariana, por tão importante explanação sobre o assunto das estatísticas, das finanças públicas e a contabilidade. Os convido, todos vocês, a formularem suas perguntas através da ferramenta Slido e depois iremos dar resposta a cada uma das suas perguntas. Me praze convidar ao pódio João Fonseca, quem irá expor sobre o sistema de contas nacionais e a balança de pagamentos. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, damas e cavalheiros. Vou começar a minha apresentação e eu gostaria de agradecer por ter feito essa apresentação. Devo dizer que eu já estava com saudade de todos vocês nesse fórum anual, nesse importantíssimo fórum. Para mim, esse lugar, estar nesse lugar aqui é muito importante. Agradeço a Andreas e todos os organizadores pelas prévias palestras, o que compartilham na sessão de manhã, porque eu sei que depois das suas apresentações
Não vamos fazer que a minha explanação seja mais simples. E eu irei falar de casos específicos, objeto de estudo nas Nações Unidas, que estão falando sobre atualizações de pagamentos do Sistema Nacional e essa balança de pagamentos e o sistema de contas. Obrigado pelas suas palestras anteriores. Agora quero começar com a minha apresentação. Irei dar informações gerais sobre o que significa IPSAS-B, que são as IPSAS e essas normas. IPSAS-B é o normador dos relatórios financeiros públicos. Estamos constituídos com 18 membros do comitê da IPSAB, que tem origem em diferentes países do mundo. Somos 18, temos assuntos de governança independente, temos um comitê constituído que zela os interesses públicos e privados. Tomás é quem precede esse comitê. Oi, Tomás, obrigado. E IPSAS-B, o regulador, ou quem tem essas normas, foca-se nas problemáticas ou assuntos. Temos os IFRS, que são aplicados no setor privado, porque não começamos desde zero quando desenvolvemos as normas que entram em força para o setor privado. Consideramos o uso de estatísticas para estarmos todos alinhados, que eu ia explicar o resto em alguns minutos. Somos em 38 IPSAS, esse é o de vingado, e muitos destes iremos e realizá-los nos futuros meses. Temos normas, os estándares aprovados ou estão por serem aprovados já, e tenho informações que nos dá o quadro do IPSAS para estudar o devengado nas disciplinas de contabilidade. E, como já se disse, temos linhamentos ou guias recomendados em alguns dos nossos instrumentos do IPSAS. Não são mandatórios, mas são recomendados. Temos um quadro conceitual que nos apoia ou abrange em geral para acompanhar o desenvolvimento dessas normas, o IPSAS. IPSAS são as normas estatísticas internacionais. E o que é? Agora eu gostaria de falar sobre esses manuais de estatística. Desde a esquerda eu explico para vocês que está o Manual de Sistemas Contábeis daquela data. Vemos como temos aqui o arquivo, os manuais que são positivos ou efetivos para estudar a macroeconomia e estatística. Temos o apoio das Nações Unidas, a Comissão Europeia, ao desenvolvimento econômico, o Fundo Monetário, Banco Mundial, entre outras entidades. Temos outros manuais com dados estatísticos. O segundo deles é o europeu, onde se explica o sistema contábil, que é a decisão 2010, e esse manual é aplicado na Europa e graças também a algumas outras agências estatísticas que se chama Eurostat, que trabalha com a Comissão de Economias Europeias. As diferenças fundamentais entre esses dois manuais é que o SNA são manuais que não são mandatórios, podem levá-los a seu exercício se vocês quiserem. Não é uma lei, não é mandatória. A ANSA é uma lei que nos regula o que deveremos obedecer com a lei geral na Europa. Estamos obrigados ao cumprimento ou ao obedecer a lei. Muitas áreas específicas, o IPSA tem linhamentos mais profundos, além do regulador europeu. Aí obedecemos os princípios pelo Tratado de Maastricht, que nos obriga, como o Andrés disse, precisamos de nos focar no cumprimento da lei quando tenhamos algumas assuntos contábeis ou operações que são gestionadas na Europa. O terceiro que houver de governança estatísticas para o governo, Mariana já falou desse manual, que é o terceiro. Não vou falar do que ele fala, porque a Mariana já explicou muito bem o que ele tem. Agora, vos comento que esse manual também é aplicável para o setor público. Aqui tem outro instrumento que talvez não seja conhecido pela maioria, não é menos importante, embora que não é muito conhecido. Por quê? Porque nesse manual se contém informações de operações, transações transfronteiriças, e o mercado das ações contém informações de diversas jurisdições. No manual temos dados estatísticos compilados, comparados entre economias
que possibilitam essa análise entre estados. Depois de ter falado o anterior, o que agora eu queria lhes explicar no cruzamento das informações, a Mariana irá falar, mas eu quero falar nesse slide aqui. Tentamos agora trabalhar todos para conseguirmos uma alinhação dos nossos afazeres. Temos objetivos, temos ativos, alguns passivos e o processo de expansão a isso. E as despesas e a renda. A problemática existe quando tem diferenças ou discrepâncias e quando temos objetivos diferentes. Com o IPSA, a gente fica sabendo que estamos em cumprimento com a análise econômica, tomar essas decisões para o processo legislativo. Um panorama diferente. Aí temos o assunto do manual de balança de pagamentos e as informações do resto do mundo nesse documento. Está contido aí uma análise fiscal. Temos objetivos claros, os números que estão contidos nesses instrumentos muda, as diferenças são evidentes, mas quando falamos em assuntos sobre como dívida e como que se constitui, é algo que deve se determinar muito bem para que também com a estatística possamos trabalhar e com conteúdo confiável possamos regular, gerar e normatizar com base na estatística para atingir o cumprimento. Para conseguir o que nós queremos, IPSA-CEBI tem um instrumento que foi redigido no 2014, quando o senhor Andreas era o presidente dessa entidade. Esse documento é parte do legado que ele deixou como alinhamento. Aí temos os lineamentos que se contém a cada vez que desenvolvemos ou redigimos um IPSAS, consideramos o marco conceitual, as normas. Isso faz com que as nossas normas sejam difíceis de se desenvolver e temos a informação de GCFSM, instrumentos tridimensionais desenvolvidos para análise extrato por extrato, e vemos que cada extrato nesse desenvolvimento tem um nível de dificuldade. A norma nos exige o seu desenvolvimento. Então, aqui no slide vemos todo o trabalho desenvolvido, temos aí os focos ao nível nacional. No ano 2008, temos o ESNA, no manual de balança de pagamentos, esse manual objetivo de análise. É como se fosse um ponto fundamental. É muito importante, porque vamos analisar o que aconteceu daqui em 15 anos. Os padrões do IPSAS têm modificações a cada 3 anos, ou cada 5 anos, tem emendas, as contas, os balanços de pagos nacionais, os sistemas foram submetidos a ajustes, temos uma metodologia seguida, embora que nós, no momento, iremos embora. E vemos essa grande oportunidade nos permite nos fortalecer, trabalhar com dados contábeis, estratégia, IPSAS e contas nacionais e os seus sistemas. Esse projeto começou agora desde o 2020 e a data de fechamento é para 2025. Iremos redigir 2 manuais a mais, com os governos iremos ter dados estatísticos e no momento iremos começar com uma etapa com o grupo de especialistas, o atuários e grupos constituídos já que trabalham conosco nas Nações Unidas, Eurostat, Banco de Desenvolvimento, Banco Mundial e outros agentes que trabalham conosco. E por isso que temos muitos envolvidos, temos muitos intelectuais que trabalham para conseguir o objetivo à escala global conosco. IPSAS tem sua força de trabalho, tenho a honra de ser representante e estar trabalhando também com esses 4 grupos de trabalho do IPSAS para que consigamos esse alinhamento e cumprimento com as nossas regras ou padrões. Aqui já conversamos e escutamos o David Michael falar sobre as suas temáticas. É uma equipe constituída de comunicação, é uma força de trabalho que irá homologar a terminologia, a marca corporativa para conseguir uma melhora da comunicação dos dados estatísticos que obtemos, para diversificarmos as informações entre os profissionais e usuários. Temos uma equipe de trabalho que trabalha com sistemas de pagamentos e financeiros, trabalhamos em conjunto com outros aliados, como eu já falei, Nações Unidas, entre outros, e no sentido
sentido geral, com o que eu estou falando, tivemos de trabalhar com muitos dados volumétricos. Tem questões que são objetivo de análise e temos a cada instrumento tem o conteúdo de 100 folhas e um documento grande e exige muito. Obrigado por me permitir falar. Com a minha apresentação, também pensei que eu queria partilhar um produto desenvolvido com IPSAS-B. Esse produto que eu estou partilhando agora irá nos permitir analisar o que acontece nas cidades, as semelhanças, as diferenças, que a Mariana já falou, e em solução a esses assuntos, esse gráfico nos permite ver o escopo global, e ele está em cores. Na seção verde, vemos que o tipo NCRG nos permite analisar os GFZMs, o que o OPSAS faz, e outros setores que fazem parte de esse espectro de assuntos com o qual trabalhamos. Temos diferenças conceituais. Isso também poderia ser uma questão que o IPSAS poderia fazer para mudar os padrões, as normas, para que sejam muito mais alinhadas com esses aspectos estatísticos e internacionais. Também para esse tipo de esclarecimentos, aí na parte também que temos em roxo também aí. Temos também esse color aqui um pouco mais laranja. Também temos aí esse tipo de site que temos também na esquerda, que temos aí. Rapidamente temos aí esse tipo também de aspectos também que são assim, com 20 páginas também aí, também para cada um desses. E então temos aí esse tipo de padrões. Temos também práticas e diretrizes muito mais recomendáveis. Também gostaríamos de classificar essas diferenças conforme a isso que temos aí. E então, simplesmente para acabar, gostaria de falar sobre 2 exemplos. Temos aí 43, que é o que temos na tela no canto inferior direito. Basicamente, o que temos é que, por causa do GSF, que tem um modelo de recompensa para o que temos planejado para o futuro, também temos uma publicação que foi recém lançada para o uso do modelo do ISS. Também temos outros modelos também com a parte disso. Então, apenas aí uma parte também corresponde também com... E, finalmente, também temos aí, para dar uma olhada também para o que falou, a apresentação que tivemos também por parte do Langi e do Andreas também. Hoje também falamos um pouco aí sobre a questão da dívida e especificamente para o caso dos empréstimos concessionários, que também eles têm que assumir. Então, nesse caso, também estamos aí de alguma forma promovendo que os padrões estatísticos também fiquem alinhados com os nossos padrões também, para saber para onde vai o debate. E com isso, vou acabar a minha apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite também para falar aqui perante de vocês. Estou muito contente também de ver seus comentários. E o mesmo também, aprimoramento também é um documento que está assim, está pronto. Então, se tem algum tipo de comentário, com gosto posso aí também, com muito prazer, responder. Obrigada. Obrigado, João. Obrigada ao público também aí pelas consultas também que temos recebido. Infelizmente, temos que passar aí para o seguinte programa. Isso não quer dizer que não vamos responder as perguntas, não neste momento, mas vamos tentar aí durante o fórum também, para tentar de alguma forma responder às diferentes consultas que fizeram a Mariana e o João. Então, agradeço a participação. Acho que isso também, de alguma forma, tem falado sobre uma importância significativa para o trabalho que fazemos. Também, internamente, nos endereços de contabilidade, que no final, para a construção das estatísticas também das finanças públicas, segundo o Manual 2014, também tem que ser extraído diretamente da contabilidade. Então, essa é uma questão que todos os países têm que ficar focados. Também termos os esforços para passar dessa forma. Obrigada, Mariana. Obrigada, João, também pela sua participação.
presidente do Focal vai entregar esse reconhecimento aos membros do painel pela sua participação nesse 8º fórum.